Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa série? Hoje eu vou estar explicando para vocês sobre os níveis iniciantes do balé. A princípio, a gente pensa assim: primeiro ano, segundo ano e terceiro ano, não deixando de levar em consideração as fases preparatórias, que preparam o aluno para iniciar o balé de uma forma sólida e consciente. E isso vai ter muito a ver com o desenvolvimento da consciência corporal. O primeiro ano de balé é extremamente importante. Por quê? Se a criança tiver uma boa base, ou o adulto, mesmo que inicie durante seus 30, 40, 50, não importa a idade, não existe limite de idade para se iniciar o curso, tá? O que se existe é uma metodologia diferenciada para se trabalhar. Então, o que acontece? Se o seu professor te instrui de maneira correta, consciente, e consegue extrair o seu melhor potencial desde o primeiro ano de balé, isso vai fazer toda a diferença no decorrer da sua carreira, no decorrer dos seus estudos. Se você estuda em uma escola que segue uma metodologia específica, por exemplo, método da Royal, ela vai pedir um número X de movimentos, um número X de sequências, no caso, para você executar, e eles chamam de grau 1. Eles não chamam de primeiro ano. Se você for estudar na metodologia Vaganova ou cubana, a Vaganova tem origem russa, né? E a cubana. E aí você vai estudar pensando em ano. Então é primeiro ano, segundo ano e assim por diante. Para cada ano, eles especificam a umidade que eles indicam, para a pessoa ter mínima, tá? Umidade mínima para dar entrada. E uma carga horária específica para treino. Por que uma carga horária específica? Porque se a matéria demanda muito tempo para ser absorvida, para ser assimilada, a aula de 1 hora de duração, uma vez na semana, pode não ser suficiente para atender essa demanda, tá? Por exemplo, na Escola Bolshoi, no Teatro Municipal de São Paulo, as crianças começam o primeiro aninho com 1h30 de aula por dia, se eu não me engano, 3 vezes por semana, e depois elas vão aumentando essa carga para 2 horas por semana, 4 vezes por semana e assim por diante. A carga horária comum de um bailarino já em nível intermediário avançado é de 5 a 8 horas por dia, de segunda a sexta, fora os ensaios para a apresentação e fora os horários de apresentação. Então, esse horário que eu tô dando de exemplo de 5 horas a 8 horas de aula por dia é uma carga pensando a nível profissional, tá? E ela é progressiva. Ninguém começa fazendo balé 5 horas por dia com 3 anos, 5 anos, 7 anos, 30 anos. Ninguém. Porque o corpo não vai aguentar. Ele precisa ser tudo muito estruturado e pensado para que dê certo. O primeiro ano, a pessoa vai começar a ter as bases da técnica clássica real, então começa a ter a parte da nomenclatura, como eu já disse no vídeo anterior. E o segundo ano é a continuidade dele. Caso você inicie o primeiro ano de balé em uma escola e vá dar continuidade em outra, é interessante você passar por uma aula avaliativa, pois dependendo do seu nível técnico e dos padrões que aquela escola segue, talvez você não dê continuidade exatamente do mesmo ano. Quando a gente fala em Bolshoi, em Municipal de São Paulo, Municipal do Rio de Janeiro, Escola do Teatro da Argentina e assim por diante, o que acontece? Eles fazem uma pré-seleção e uma prova avaliativa para selecionar os alunos que podem ou não estudar lá. Então, eles têm um padrão muito específico. E esse padrão muito específico determina todo o formato desse estudo. Então, por exemplo, obviamente as provas deles também pode reprovar ou não, mas a tendência é isso não acontecer, porque eles vão ter uma seleção para a pessoa entrar. Então, se você não tem um físico compatível com o que eles precisam, se você não tem um preparo, uma coordenação já com uma facilidade para isso, provavelmente você não vai conseguir entrar na escola para estudar, independente do ano. E eles descrevem muito bem nas fichas avaliativas
as fichas de inscrição, né, para você poder fazer a avaliação, a idade que eles querem, o nível de balé que eles querem, o tipo de roupa que você deve usar durante essa avaliação e o principal, se é necessário ter experiências anteriores ou se você pode realizar a prova sem ter experiências anteriores. Nesses casos, dessas grandes escolas, tá? Eles limitam a idade para você iniciar no primeiro ano do curso. E aí, em alguns anos específicos, eles abrem a possibilidade de você se inscrever para fazer uma avaliação de acordo com a necessidade deles para aquele ano. Então, por exemplo, eles podem pedir, olha, para entrar aqui no 5º ano, a menina precisa ter técnica de ponta já bem definida, precisa ter consciência corporal, ela precisa saber fazer dupla pirueta, precisa conseguir acompanhar uma sequência de allegro numa velocidade mais intensiva, numa velocidade mais alta e assim por diante. Mas isso é descrito de acordo com o que eles precisam naquela época. Então pode ser que, principalmente quando é para completar elenco de corpo de baile. Então, às vezes a prova não é exatamente igual de um ano para outro e é muito comum não ter essa prova para outros anos sempre, porque vai da demanda de alunos que começam o curso e concluem o curso, então eles trabalham com um número limitado de vagas. E se não atingirem a técnica que eles esperam, a parte artística, a parte técnica e a parte expressiva que eles esperam, eles realmente não preenchem aquelas vagas. Então a questão é um pouco mais complicada em relação à avaliação, tá? No 3º ano de balé, que ainda é uma fase inicial, é comum, dependendo da idade, do tempo de aula que a pessoa pratica, começar no 2º semestre a introdução das pontas, principalmente para as bailarinas adultas ou em idade entre seus 15, 16 e 17 anos, tá? Em geral, os exames de balé que contam já com os movimentos executados na sapatilha de ponta são a partir do 4º ano e, em geral, também é nessa fase que se começa o estudo do balé de repertório. E aí vai depender muito da metodologia da escola que você estuda para ter essa introdução nas sapatilhas de ponta e a introdução do estudo dos balés de repertório. Aqui, na minha escola, a prova do 3º ano é feita na meia ponta e a partir do 4º ano a pessoa começa a ser avaliada na ponta também e apresentar determinadas variações de repertório. Mas, como eu disse, vai depender da metodologia de cada escola. Espero que tenha ficado claro. Um excelente restinho de domingo para vocês. Bom final de semana. Na próxima semana eu vou estar com um vídeo novo. E se inscrevam no canal, deixe seu comentário e até a próxima.